Capítulo 301 Casa de Leilão Dragão Ascendente. Zhao Feng já podia ver a grandiosidade da capital a 1000 milhas de distância. Zhao Feng de repente sentiu um movimento de seu saco espiritual para animais. Miau, miau. O pequeno gato ladrão finalmente acordou depois de um mês de sono profundo. Quando seus olhos negros se abriram, um traço tão profundo podia ser visto dentro deles, mas logo desapareceu. O pelo do gato ladrão, originalmente cinza, começou a se transformar em uma fraca cor prateada. Seu tamanho também era um pouco maior e, embora as mudanças não fossem grandes, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng descobriu que o pequeno gato ladrão sofreu uma grande mudança. Miau, miau. O pequeno gato ladrão estava no ombro de seu dono, quando lançou 2 moedas no ar com um som de din. Mestre Yun, de lado, olhou curiosamente, enquanto Zhao Feng já estava acostumado com isso. Miau, miau. O pequeno gato ladrão fez alguns gestos para Zhao Feng enquanto balançava a cabeça e suspirou. O que ele disse? Mestre Yun ficou um pouco surpreso. Está me dizendo para não ir para a capital porque a minha sorte neste momento não é muito boa e é difícil adivinhar se eu vou encontrar o perigo ou a fortuna. Zhao Feng sacudiu a cabeça impotente. A capital Domo era seu objetivo. Além disso, ele havia sido afortunado com o tesouro da água da lua. No entanto, a sorte de uma pessoa não seria tão boa o tempo todo. Um gato que sabe adivinhação, interessante. A Torre Sagrada dos 6 Bruxos também tem uma pessoa misteriosa, sábia, conhece astrologia e adivinhação. Aparentemente, essa pessoa também possui um gato estranho. Mestre Yun disse. Torre Sagrada dos 6 Bruxos. O coração de Zhao Feng balançou. Pessoa sábia. Gato estranho. Miau, miau. Ao ouvir isso, os olhos do pequeno gato ladrão cintilaram. Zhao Feng riu. Gato ladrão, será que não é da mesma espécie que a sua? Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenou a pata com raiva, como se estivesse dizendo que era o único no mundo. Mestre Yun riu. A aparência do pequeno gato ladrão criou alguma alegria na pesada jornada. Zhao Feng parou de cultivar. Seu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro atingiu 60% e agora ele poderia tentar avançar para o reino espiritual verdadeiro. Na realidade, qualquer um que alcançou o meio passo do reino espiritual verdadeiro teve a capacidade de tentar avançar para o reino espiritual verdadeiro, mas a chance de sucesso foi extremamente reduzida. Mesmo a pílula espiritual de Muda aumentou as chances em apenas uns 20%. Quanto maior for a taxa de conversão do Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro, maior seriam as chances de sucesso. Se a taxa de conversão do Qi de meio passo atingir 90%, eles teriam pelo menos 50% de chance de alcançar o reino espiritual verdadeiro. No entanto, quanto maior a taxa de conversão, mais lento seria a progressão, especialmente quando excedia os 50%. A andorinha azul de penas afiadas deixou de bater as asas e apenas planou quando se aproximou da capital Domo. Logo depois, até especialistas normais podiam ver a grandiosidade da capital Domo com as inúmeras bestas voadoras que a sobrevoaram. Ocasionalmente se via um magnífico sedã ou carruagem voando por ela. Este lugar é realmente digno de ser a capital. O ritmo de Zhao Feng não parou. Desde que ele chegou ao país Grande Domo, ele tinha um nó em seu coração, e isso era completar a missão do primeiro ancião. E agora seu objetivo estava cada vez mais próximo, estava bem à sua frente. Chua! De repente, uma carruagem puxada por 2 cavalos voadores das nuvens apareceu e se dirigiu para Zhao Feng e companhia. Mestre Yun rapidamente indicou Zhao Feng para dar a volta e abrir caminho. No país Grande Domo, as pessoas que tinham carruagens não eram pessoas simples e eram todos especialistas no reino espiritual verdadeiro, eles geralmente estavam no rank místico verdadeiro.
Assim como Zhaofeng iria fazer a andorinha dar a volta, uma voz soou da carruagem: Zhaofeng, de acordo com as notícias de nossa seita Sangue de Ferro, o Lorde da cidade do Lago Inundante esteve procurando por você especialmente nas áreas da capital Domo. A família Liu do Lago Inundante chegou a algum tipo de acordo com os imperiais. A cortina da carruagem se abriu pela metade e revelou um ancião de rosto enrugado que usava um velho manto. Saudações ao Lorde Protetor. Mestre Yun reconheceu a pessoa e imediatamente se curvou. Zhaofeng ficou extremamente surpreso, ele não achou que o Mestre Yun também tivesse algumas conexões com a seita Sangue de Ferro. O ancião usando um velho manto na frente deles alcançou o rank místico verdadeiro e seria incomparável nos 13 países. Obrigado pelo aviso, Lorde Protetor. Zhaofeng imediatamente mostrou sua gratidão. Para adverti-lo, a seita Sangue de Ferro até enviou uma pessoa de nível protetor. Deste modo, pode-se ver sua importância. Zhaofeng, o vice-patriarca aconselhou que você não vá para a capital Domo. O ancião usando o velho manto olhou profundamente para ele. Ao dizer isso, ele fechou a cortina e a carruagem ganhou altitude e voou através das nuvens com uma velocidade comparável aos especialistas do rank humano verdadeiro. A conversa entre eles durou apenas 2 a 3 tempos de respiração e se Zhaofeng ouviu ou não, a mensagem da seita Sangue de Ferro foi entregue. Zhaofeng entendeu suas intenções. A seita Sangue de Ferro e os imperiais estavam em lados opostos e, se ele fosse tomado pela Imperatriz Qin, ele poderia se tornar um inimigo da seita Sangue de Ferro. Este episódio logo passou. A decisão de Zhaofeng não mudou. A Imperatriz Qin era alguém que ele tinha que ver. Uma hora depois, a capital Domo entrou em vista, e ao pôr do sol, essa enorme cidade emanou uma aura majestosa e antiga. Zhaofeng guardou a andorinha azul de penas afiadas e entrou na capital Domo. Na entrada, Zhaofeng viu retratos de si mesmo, um jovem de cabelos azuis com um pequeno gato cinzento. O cabelo e o olho esquerdo desse jovem eram extremamente atraentes. O pequeno gato ladrão se escondeu no saco espiritual para animais, relutante em aparecer. A aparência atual de Zhaofeng era de cabelos azuis, então ele deliberadamente tirou o tapa-olho e o poder da linhagem em seu corpo circulou e o sangue azul claro entrou na dimensão do olho esquerdo. O controle de Zhaofeng sobre o olho espiritual de Deus tornou-se melhor e com apenas um pensamento, a cor do olho esquerdo tornou-se negra. Através de um disfarce simples, Zhaofeng tornou-se um frio jovem de cabelos azuis. Ao entrar na capital Domo, os guardas apenas olhavam para Zhaofeng e, instintivamente, olhavam para o retrato, mas balançavam a cabeça, em negação. O jovem na foto tinha cabelos azuis e seu olho esquerdo era azulado, a menos que ele usasse um tapa-olho. Zhaofeng não cumpriu estes requisitos. Depois que o olho espiritual de Deus de Zhaofeng ficou azul, seu temperamento também mudou. Assim, Zhaofeng descaradamente entrou abertamente na capital. O Lorde da cidade do Lago Inundante ainda não desistiu e até entrou em cooperação com os imperiais na capital Domo para me deter. Como ele sabia que eu iria aparecer aqui? O coração de Zhaofeng estava cheio de solenidade. Depois de entrar na capital Domo, Zhaofeng não fez nenhuma ação precipitada. A Imperatriz Qin era extremamente poderosa e até mesmo especialistas normais do reino espiritual verdadeiro teriam dificuldade em encontrá-la. Ele primeiramente precisava fazer alguns planos. A primeira coisa que Zhaofeng e o mestre Yun fizeram ao chegar na capital Domo foi resolver umas coisas. Zhaofeng seguiu a sugestão do mestre Yun em colocar alguns dos tesouros em leilão. Embora as casas de leilões leve 5% dos lucros, isso economizaria e pouparia muito tempo para Zhaofeng. Havia muitas poderosas casas de leilões na capital e um dos mais renomados era a sublime e misteriosa Casa de Leilão Dragão Ascendente. Aparentemente, ela se espalhou pelo continente inteiro. Você pode relaxar.
A casa de leilão Dragão Ascendente não tem conexões com os imperiais ou as 4 famílias. Aparentemente, sua sede está no continente central. Mestre Eun disse. Isso é bom. Zhao Feng deixou o mestre Eun lidar com esse assunto. Não teve interesse no leilão. Mestre Eun tinha algumas conexões na capital Domo e logo encontrou um canal para Zhao Feng. O leilão da casa de leilão Dragão Ascendente acontece uma vez por mês e o próximo é em 3 dias. Você quer participar? Dizem que este leilão será sem precedência, pois haverá muitos itens de nível espiritual, incluindo mapa incompleto da Lua Escarlate, mapa legado do céu, itens colecionáveis altamente valiosos. Mesmo algumas pessoas do alto escalão da família imperial. O tom do mestre Eun era animado. Não estou interessado. Espera, mapa incompleto da Lua Escarlate. Mapa do legado do céu. E estarão presentes os altos escalões da família imperial. Zhao Feng finalmente ficou interessado. Antigamente ele conseguiu um dos mapas incompletos da Lua Escarlate do Protetor dos Cadáveres de Sangue da Caverna da Lua Escarlate. Quanto ao mapa do Legado do Céu, ele obteve um do Grande Pirata da Água da Lua. Definitivamente haverá algumas figuras importantes. Império, 3 seitas, 4 famílias. Cada um deles enviará pessoas e a Imperatriz Qin pode até participar pessoalmente. Espero obter alguns mapas antigos desta vez. Bem, alguns dos itens das 4 grandes heranças são ótimos para pesquisas. Mestre Eun ficou mais animado quando falou. A casa de leilão Dragão Ascendente definitivamente era a maior casa de leilão do país. E este leilão era o melhor e sem precedentes em 100 anos. Miau, miau. Ao ouvir isso, o pequeno gato ladrão saltou excitadamente do saco espiritual para animais. Era um avarento que, naturalmente, foi atraído por um leilão. Volte para dentro. Zhao Feng estendeu a mão e agarrou o pequeno gato ladrão antes de jogá-lo de volta ao saco espiritual. Afinal, Zhao Feng e o pequeno gato ladrão tinham retratos de pessoas procuradas. Recentemente, Zhao Feng viu um jovem com um gato de estimação. Seja o que for. Quando iremos? Zhao Feng finalmente decidiu. Este leilão reunirá as forças do país Grande Domo e a Imperatriz Qin provavelmente poderá aparecer. Havia também os mapas secretos tanto das heranças Legado do Céu e Lua Escarlate, nos quais eram antiguidades que Zhao Feng estava interessado. O leilão será realizado daqui 3 dias, assim, Zhao Feng teve tempo para fazer seus preparativos. Simplificando, Zhao Feng precisava reunir mais prata. Então, se houvesse algo de seu interesse, Zhao Feng seria capaz de pagar. Embora o olho espiritual de Deus não estivesse aberto, ainda possuía um grande conhecimento e não haveria problemas. Durante os próximos 2 dias, da grande quantidade de item que possuía, Zhao Feng vendeu os materiais, pílulas e armas que não eram de grande utilidade para ele, deixando para trás apenas alguns que poderiam ser usados no futuro. Depois de fazer um limpa, o bracelete interespacial de Zhao Feng foi preenchido com pedras de cristal primordial. Ele também comprou 2 outros anéis interespaciais que ambos tinham o espaço interno do tamanho de um armazém. Neste momento, Zhao Feng estava extremamente rico e deu alguns dos itens do Grande Pirata da Água da Lua para serem leiloados na casa de leilão Dragão Ascendente. A sede da casa de leilão ficava no continente central e eles eram uma força neutra que não revelava as identidades do vendedor. Portanto, foi um ótimo lugar para se livrar de alguns itens.